Fala aí, galera. Tudo bem com vocês? Professor Marlos na área. Vamos continuar nossas questões, resolvendo aí questões de Química Geral do Enem. E aqui agora nós estamos entrando dentro das questões que envolvem ligações químicas, interações moleculares. Nós temos também a questão da alotropia. Se você não assistiu ainda o vídeo de alotropia do nosso canal, vou deixar um link aqui embaixo com vídeos de alotropia, de tabelas periódicas para você e ligações químicas para que você possa fazer primeiro a sua base para poder continuar nessas questões que nós estamos fazendo, tá certo? E eu vou logo te pedindo aí que você curta nosso vídeo, compartilhe com um amigo e assine as notificações para receber as próximas questões. Vamos lá? A grafita é uma variedade alotrópica do carbono. Trata-se de um sólido preto, macio e escorregadio, que apresenta brilho característico e boa condutividade elétrica. Considerando essas propriedades, a grafita tem potência de aplicar em... Olha, pessoal, vamos lá. Nós sabemos que o carbono grafite, é um dos alótropos. O que a alotropia diz? Que um elemento químico pode formar várias substâncias simples diferentes. Essas diferenças podem ser na atomicidade, que é o caso do oxigênio, que você pode ter a diferença aqui sendo O2 e O3, então isso é uma diferença na atomicidade. Então vocês estão vendo que são duas substâncias simples diferentes, o O2 e o O3, mas que diferem pela quantidade de átomos. Como eu posso ter uma diferença em como esses átomos se organizam, que é o que nós chamamos de variedade alotrópica por estrutura ou retículo cristalino. Retículo quer dizer organização, cristalino quer dizer organização perfeita, quer dizer que há uma distância equivalente entre os átomos. Então nós temos o carbono aqui, grafite, como sendo uma das variedades alotrópicas naturais do carbono. Na Terra, pessoal, nós encontramos o carbono grafite e nós encontramos o carbono diamante. Mas existe uma terceira variedade que nós vamos ver em próximas questões, que é o carbono fulereno. Tá? Esses fulerenos podem ser buquibolas ou podem ser também nanotubos, tá? Buquibolas ou nanotubos. A gente vai ver isso mais na frente em outra questão. Mas vamos falar desses dois aqui, que é o grafite e o diamante. Qual é a diferença básica da estrutura do grafite para a estrutura do diamante? Primeiro, o grafite... Se você não assistiu a aula, assista a aula completa da gente de alotropia, porque não dá tempo aqui de resolução de questão de a gente fazer uma aula completa de alotropia. Lá na aula, você vai ver a estrutura tridimensional do que é o grafite e do que é o diamante. Mas resumindo, o grafite, ele se encontra em hexágonos, tá? O carbono grafite, ele se encontra em hexágonos como se fosse um anel aromático. A diferença é que o anel aromático tem hidrogênio, tá? E o carbono grafite não. Então você vai ter vários carbonos que vão formando esses anéis parecidos uma colmeia, né, hexagonais, com ligações duplas alternadas. Então assim, pessoal, quando nós falamos em carbono grafite, nós estamos falando em um carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono. E aí eu deixei um link aqui embaixo na descrição também sobre a questão da hibridação, tá? Para você assistir. E o que nós sabemos? Quando um elemento ele está com 3 nuvens ao redor dele, ó, 3 nuvens, que no caso aqui é o carbono trigonal, nós dizemos, ó, vamos lembrar dos orbitais? S, P, 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 né? 1S, 3P e 5D. Então, como você tem 3 nuvens ao redor do carbono, é só contar, ó, 1, 2, 3. Então a hibridação desse carbono é uma hibridação do tipo sp2. Tá? Se você está com dúvida em aula de hibridação, assista a nossa aula aqui embaixo no link. Então ele é um carbono trigonal plano, né? Isso aqui é chamado de trigonal plano, é um carbono planar, tá? Trigonal plano. Enquanto no carbono diamante, o que acontece? O carbono ele está num retículo, onde cada átomo de carbono está ligado a 4 outros átomos num tetraedro. Isso aqui é um tetraedro, ó. Se eu desenhar isso aqui, dá um tetraedro. Ora, se eu estou ligado a 4 outros átomos, se eu for botar aquela regrinha que eu acabei de falar para vocês, ó, S, P, 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 D, 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 4 átomos, 1, 2, 3, 4. Então quer dizer que a hibridação dele aqui é sp3. E qual é a diferença? É que agora ele não é mais plano, tá, pessoal? É uma figura espacial. Ele não tem mais como ser desenhado num papel, ele não tem mais como ser deitado no plano. E isso faz com que a diferença mais gritante entre o grafite e o diamante é que o grafite ele está organizado planarmente em forma de lâminas, em folhas, o que procede um fenômeno chamado de clivagem. O que é a clivagem?
cada lâmina dessas de carbono grafite pode deslizar uma sobre as outras, o que confere ao grafite uma capacidade de baixa dureza. Ou seja, o que é a baixa dureza? Ele não consegue riscar quase nada, enquanto o diamante ele tem uma alta dureza, ou seja, o diamante risca quase tudo. E se o grafite ele tem uma baixa dureza, ele tem que ser usado como graxa, ele tem que ser usado como lubrificante. Só que o grafite tem uma propriedade que o diamante não tem, que devido a essas ligações duplas que se alternam como se fosse no anel aromático, essa ligação dupla ela pode ficar girando num fenômeno chamado de ressonância. E é essa ressonância que confere ao carbono grafite a capacidade dele conduzir corrente elétrica. Então ele passa a ser um excelente condutor de corrente elétrica, enquanto o diamante não conduz por não ter essas ligações duplas. Consequentemente, nessa questão do Enem de 2012, a gente vai tirar por essas duas propriedades e eliminar as questões por duas propriedades do grafite. Baixa dureza, ser usado como lubrificante, então ele não pode ser usado para cortar nada, ele é cortado por outras substâncias. E condutividade elétrica. Então vamos para a questão. A grafite é uma variedade alotrópica do carbono, trata-se de um sólido preto, macio e escorregadio, que apresenta... Aqui ele já fala, gente, ó, macio e escorregadio, ó, que apresenta brilho característico e boa condutividade elétrica. O texto já falou muita coisa, né? Considerando essas propriedades, a grafite tem potência de aplicabilidade em quê? Em que eu posso aplicar a grafite? Então vamos lá, resolução. Pode ser usado como lubrificante? Só pode, já que ele tem baixa dureza, então ele pode ser usado para deslizar outras coisas, como condutores de corrente elétrica. Aí o aluno diz assim, professor, eu não sei se ele vai ser cátodo ou ele vai ser ânodo. Bom, então, se eu não lembrei na prova, o que eu faço? Eu deixo isso aqui como observação e vou para as outras. Aí eu vou por eliminação, ó pessoal. Ferramentas para riscar ou cortar outros materiais. Como? Se ele tem baixa dureza, ele não consegue riscar outras substâncias, ele é muito mole. Se fosse o diamante, aí sim ele poderia ser usado para riscar outras substâncias. Ó, ferramentas para amolar também não. Como é que eu vou amolar se eu não consigo riscar? Se eu sou uma substância de baixa dureza, então eu não consigo. Ó, ser usado como broca, nunca. Eu não vou conseguir cortar, eu não vou conseguir arranhar, eu não vou conseguir causar desgaste em outras peças, já que eu tenho baixa dureza. Tá certo? Então, por eliminação, tu já eliminou a letra B, a letra C e a letra D. Aqui, letra E é a mesma coisa, ferramentas para riscar ou cortar. Então, consequentemente, a resposta é a letra A. Pessoal, seria o cátodo, porque o ânodo é a espécie que sofre oxidação, é a espécie que doa elétrons, é a espécie que se desgasta. Vocês vão ver comigo aqui futuramente em questões de pilhas, tá? Então, quem sofre desgaste numa pilha alcalina é o invólucro da pilha, é aquela capinha de metal que tem fora da pilha, que é de zinco, tá? É o zinco que vai funcionar como ânodo e não a barra de grafite. A barra de grafite ela funciona como cátodo. Mas, volto a repetir, tem questões que você não precisa do conteúdo de pilha. Aqui eu sairia apenas pela questão do que ele já falou no texto, que o grafite era uma espécie macia. Então, se eu sou macio, eu tenho baixa dureza, eu não posso riscar outras substâncias, tá certo? Forte abraço e até a próxima questão.